Legal, estamos de volta com Antenados na Geral no nosso último bloco. Infelizmente, quando o assunto é bom, você tá vendo, né? Você tá ligado aqui na Boas Novas, que tem sempre uma programação bênção, muito legal pra sua vida, pra sua casa. É isso mesmo. E nós estamos no nosso Antenados na Geral, hoje sexta-feira, véspera de final de semana, né? Chegada do final de semana, e falando sobre perguntas e respostas. No bloco anterior, uma pergunta encaminhada pelo Pedro Lima, diz assim: vocês acreditam que a Copa do Mundo tá comprada? E eu agreguei, né, uma informação no caso de alguns que acreditam que há uma conspiração sobre as coisas, né? No caso aqui da pergunta, a Copa do Mundo. Mas às vezes a gente lida com algumas pessoas e, em relação a alguns assuntos, eu acho que isso aí já está tudo feito, isso já está tudo comprado e tal, e eu volto no assunto. Rivelino, alguém já ligou, né? Já falou que... Amanhã é Jogo do Brasil. Recebi ligação no intervalo que acredita. Muitas pessoas acreditam. Eu tenho dificuldade. Eu tenho uma enorme dificuldade. Eu acho que no outro de boxe, duas pessoas só lá, eu acho que é uma possibilidade. São 32 equipes. Tem que ser uma armação muito bem feita, né? Tem que ser de uma inteligência assim absurda. Eu não acredito. Agora eu fiquei muito penalizado do Cristiano Ronaldo, rapaz. O melhor do mundo. Mas o time é muito ruim de Portugal. Não fez absolutamente nada, coitado. Fiquei com a compaixão. Vamos colocar dessa maneira, né? Compaixão Portugal ter saído nessa fase, né? Até porque nossos irmãos queridos, né? Eu gostaria muito deles estarem aí nessa nova fase, né? Mas a conspiração, eu também estou junto com o nosso irmão aí mais uma vez, dizendo que eu não acredito numa coisa generalizada, não, né? Possivelmente uma coisa isolada ou outra é capaz de que aconteça, mas dentro de uma coisa envolvendo... quantos times você falou? 32 equipes. 32 equipes. É impossível isso. Pastor Enoque. Tudo é possível que crê, né? Ao que cresce, como eu não creio. Eu acho que dentro desse tema agora, o mais importante que eu gostaria de, pelo menos na minha visão, de contribuir com o nosso telespectador, é dar um alerta. Como pastores, nós temos esse dever. Eu me lembro que na faculdade de Direito, eu tinha uma professora de metodologia de pesquisa, e ela falava sobre leitor sujeito e leitor objeto. O leitor objeto, o que ele vê de primeiro ele come, leva e aquilo acabou. A gente sabe que por trás de notícias, isso que a teoria da conspiração foi falada, coisas que são montadas para desacreditar. A gente está num ano de eleição, muita coisa, muito interesse em jogo, né, sem defender um lado ou outro. Então, nós, como cristãos, a nossa palavra aqui é muito mais direcionada para o cristão, mas para todo o povo que nos ouve, seja um leitor sujeito, tenha calma em interpretar e decidir sobre questões, porque atrás de uma informação, de uma contra-informação, de uma denúncia ou de uma pseudo-denúncia, Pastor, e nem há interesse. tudo que se lê é a verdade. É verdade, o leitor objeto, ele come aquilo e às vezes a matéria paga, às vezes é uma pressão. Então, nós cristãos temos que primeiramente orar e depois só divulgar e propagar e dar eco àquilo que tem convicção. Também, e se necessário for também. Que esse sentimento é porque o Brasil já passou, infelizmente, algumas experiências negativas. Isso já ficou marcado nessa questão de corrupção, de compra. A gente ouve aí mensalão, essa coisa toda ficou bastante em evidência no país, né? Então o povo já está muito, desculpa a expressão, não sei se ela é chula, de saco cheio, né? Então, qualquer coisa, as pessoas se armam e já não acreditam nas instituições. É natural e normal achar que há conspiração. Por tudo que se armou para essa Copa do Mundo. É natural se achar. Certeza é difícil, mas é natural. Quantos bilhões aí foram jogados aí, ralo abaixo aí? Uma coisa importante as pessoas refletirem é o seguinte, me pegando um gancho do que o pastor Enoque falou, veja só, as pessoas quando ouvem alguma coisa, qualquer coisa, não sinta não vá atrás do ímpeto de você acreditar e sair falando imediatamente. Pare, reflita, ouça. Rede social, então, é um problema sério. Exatamente, porque nas redes sociais você pensa um negócio, você fica irritado, coloca, aquilo te compromete. Aí lá na frente, no dia seguinte, você vai colocar uma coisa que você está contradizendo o que você colocou no dia anterior. E as pessoas estão seguindo. E está ficando a sua imagem de uma pessoa incoerente. Tem uma coisa pior hoje na internet, que algumas coisas viram leis, viram verdades. Um blogueiro escreve um negócio, você vai numa pesquisa do Google, o cara diz que aquela informação passa a ser verdade. Exatamente. Existem pessoas que contam mentiras, inclusive no meio evangélico, e são especializadas nisso, e são assumidas, inclusive, que inventam histórias e são uma espécie de fofoca gospel, e faz aquilo por diversão. E as pessoas acreditam e vira boato.
Uns usam isso politicamente, outros usam isso de outra maneira, e quem está fazendo meio uma arte meio nojenta, vamos dizer assim, de propagar coisas ruins acerca dos a outros. política faz muito isso, né? Faz. A máquina de Faz as pessoas acreditarem numa mentira. Eu tô Exatamente. com um ouvinte, Exatamente. um telespectador na linha, é o João, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Alô, João. Alô, Deus. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, irmão? Fica à vontade, você quer fazer uma pergunta, uma colocação aqui no Antenados? Mudando de assunto, Deus. Aham. É porque eu tenho uma pergunta aqui, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, que diz assim: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos danos. Por que por causa dos danos, Deus? Não entendi. Dá pra repetir o final? A ligação tá um pouco longe. A mulher deve ter a cabeça... Sinal de poderio por causa dos anjos. Por que por causa dos anjos? Porque por causa dos anjos. Ok, obrigado. Na verdade, outra vez um texto, né? Já foi colocado aqui um texto de Atos 18 em relação ao voto do Nazireu. Mais uma vez, como foi muito bem colocado aqui, a Bíblia às vezes é sendo usada de uma forma sem uma contextualização. A citação que ele faz é de um texto em que a igreja de Corinto, a circunstância de Corinto, ela tem um circunstancial em relação ao corte de cabelo das mulheres, né? Historicamente, quando você estuda, vai perceber que naquela localidade, as prostitutas eram uma localidade portuária. Aquelas pessoas, mulheres, que eram identificadas como prostitutas, elas tinham o cabelo cortado. A partir disso, Paulo, no cuidado com a igreja, ele vai tratar a questão do corte de cabelo para que as mulheres da igreja não fossem tratadas da forma que eram vislumbradas as prostitutas daquela localidade. Entendeu? Mas, à vontade, pastores. Perfeito. Perfeito. 10 para você. Ok, alguma colocação? Não, porque hoje em dia a pergunta dele deve ser o seguinte: Não, em alguns resposta lugares, correta. ele deve conviver em alguns lugares em que é criticado o corte de cabelo para mulheres. Então a Na Bíblia está verdade, ele escrito quer que saber por que a expressão por causa dos Do anjos. véu. por causa dos anjos. Dos anjos, Foi ali que foi o bico, sinuca de bico, né? Foi essa expressão, ele quer saber por causa dos anjos. É aí que eu achei. Eu acho que essa expressão que está. Trazendo uma Ele pergunta por que por causa dos anjos? É a minha pergunta também. Uhum. Alguém sabe responder? Por causa dos anjos? Teria que ler o texto completo, que realmente ficou difícil de ouvir o que ele estava falando. Eu ouvi esse por causa do final. Que merece realmente uma investigação cautelosa. Até onde eu conheço um pouco, é a questão do rosto, de mostrar o rosto. E aí a gente pega aquele texto lá de Isaías, quando os anjos vão Kadosh, 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 com duas eles cobrem os pés, com duas eles voam, com duas eles cobrem o rosto. Até os anjos cobrem o rosto diante da face do Todo-Poderoso. Há um link desse texto com esse texto de Coríntios. Então é questão de não mostrar o rosto, de cobrir. A ideia é essa. Trazendo a compreensão que você fala, pastor Rivelino, é óbvio entender que Paulo traz o cuidado com as mulheres em relação à postura de santidade. Isso aí. O contexto é esse. Que é um antagônico Isso à aí. postura das mulheres que cortavam o cabelo na Agora, isso é uma circunstância questão portuária também de Coríntios. Né? Cultural da época, e a gente precisa separar isso. E, lamentavelmente, algumas denominações usam como uso-costume. Não é? E a gente sabe que o uso-costume ele é perturbador. Se interpreta o uso-costume como sendo doutrina, ensinamento bíblico da palavra. E a gente, às vezes, percebe que são coisas mais tradições humanas, que separa mais as pessoas e causa mais conflito e confusão do que propriamente um entendimento. Algumas perguntas hoje, eu entendo que são pessoas que elas olham para um lado e veem algumas práticas que estão na Bíblia. E olham para o outro lado e veem algumas igrejas evangélicas que não usam mais aquela prática. É a contextualização naquela época e a época de hoje. Então, algumas coisas que... Um dia chegou um jovem para mim e perguntou assim: pastor, por que tal prática não faz mais? Eu falei assim: vem cá, você foi circuncidado? Não, pastor, não fui não. Então, você não quer voltar à prática antiga? Vou começar por você, então. No método antigo, né? No método antigo, com a pedra. Eu Uma só vez- acredito que não se deve perder a questão moral. Moral. Né? A questão moral ela sempre deve permanecer e a gente não pode nunca negociar a graça, negociar a graça ou baratear a graça, né? A graça ela permanece, o cerne da santidade
ela não muda. A gente pode mudar os tempos, os costumes. Pode estarmos vivendo um tempo modernista, enfim, mas a centralidade, a questão de viver um evangelho cristocêntrico, isso não pode mudar em nossas vidas. É o fundamento do evangelho. E tem muitas... As pessoas, quando começam a fazer esses comparativos, eu vou dar uma sugestão para quem quer seguir a Cristo. Compare-se com ele. Perfeito. Tá certo? Quando eu começo a me comparar com outro irmão, ou começo a atacar uma igreja, olha, você e nem eu temos autorização para atacar igreja alguma. Nós não temos, somos proibidos. Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não seja julgado. Se você acha que alguém está errado, mostra na Bíblia com amor. Com amor. Se você for sem amor, tu está fazendo serviço para o diabo. Tá certo? Você com a Bíblia, sem amor, está fazendo serviço para Satanás. Porque ele também conhece a Bíblia e não só. Não se esqueça que Satanás usou a Bíblia para conversar, sabe com quem? Jesus. Foi só a Bíblia, o papo. Jesus, Satanás, Satanás, Jesus, foi só a Bíblia. E tem muita gente que gosta de usar a Bíblia para fomentar dissensões, para humilhar outras igrejas, outras pessoas. Então, quando você tiver uma dúvida, como essa que nos foi colocada, ótimo que foi colocado, que o irmão teve o carinho, a gentileza de nos ligar, se fizer isso com outras pessoas de outras igrejas, mas não tolere a confusão. Se a sua igreja tem uma determinada prática e a outra igreja não tem, trate com amor o fato de não ter, porque um pano a mais, com todo respeito a quem possa usar, um pano a mais, um pano a menos, uma tesourada a mais no cabelo, uma tesourada a menos. Querido, vamos falar sério. Se a gente acha que o nosso irmão está errado, nós temos que amá-lo, orar por ele e não expor. Tal como nós amamos nossa família e não gostamos de expor. Ora, se o meu filho, se a minha esposa ou se alguma outra pessoa que eu amo, quando eu acho que não está 100% em alguma situação, eu não fico contando para os outros. Por que eu vou fazer isso com meus irmãos? Agora, com relação à dúvida, é bom que tenha, corra para a palavra de Deus e na hora de comparar, compare-se com Jesus. Tá certo? Pastor Rubens, interessante. Falando da verdade, dizer a verdade, mas o maior desafio não é dizer a verdade, o maior desafio é viver a verdade. Exatamente. A verdade tem que ser dita a qualquer preço. Calma, a verdade tem que ser dita no momento oportuno e em amor. E vivida todo o tempo. Agora, vivido o tempo. Exatamente. A gente quer falar muita verdade na hora certa, Paulo quando ela vai ferir alguém. Paulo escreveu sobre isso, né? O cara pode falar a língua dos anjos. Se não tiver amor... É fácil usar a verdade quando ela me interessa. Agora, eu calar a verdade por amor, porque não é o momento oportuno de eu esfregar a verdade na cara de alguém... ou tirar proveito daquela verdade. Agora, viver a verdade, meu irmão, viva sempre. Porque Jesus Cristo é a verdade e a vida. Né? Não, e a prostituta que estava diante de Jesus, o pessoal acusando. Jesus perguntou, Jesus falou para aqueles fariseus, é verdade, ela fez isso porque eu sei. Aliás, vocês também fizeram isso. Jesus ali podia envergonhar todo mundo. Podia envergonhar a prostituta e aqueles que levaram. Jesus não envergonhou ninguém e o assunto de Jesus no final foi o quê? Ninguém te condena, nem eu. Vai e não peques mais. Olha, infelizmente, eu preciso terminar o programa. Mas, para mim, uma honra aqui no Antenados ter grandes homens de Deus. 30 segundos. Ouvi essa semana dizerem que a Bíblia é a mãe das heresias. Eu queria discordar disso, porque isso é muito forte falar isso, né? E aí, quem não está entendendo o que se quer dizer... pode passar a odiar a palavra de Deus. E no Novo Testamento diz que a Bíblia é divinamente inspirada. Ela é inspirada. E Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus. É claro, qualquer pessoa que interpretar com vontades pessoais, querendo torcer para uma heresia... Como Satanás fez falando com Jesus. Uma heresia como Satanás fez com Jesus. Amém. Mas a Bíblia é a voz de Deus. Amém. Pastor Enoque, uma honra tê-lo aqui. 10 segundos, o seu toque final. Só quero agradecer, dizer que estou à disposição de vocês. Orem pela Polícia Militar, orem pela União Evangélica da Polícia Militar, nosso presidente, pastor Lacerda, seu diretor. E quem quiser conhecer nosso trabalho também, visitar a nossa corporação, estamos às ordens ali. Minha base capelania é no Morro do Alemão, ali na CPP, Comando de Polícia Pacificadora. E nós estamos orando pela cidade, orando pelo povo. Amém. Nós, policiais, lá fazemos cultos, oramos, evangelizamos. Ore pela Polícia Militar, precisamos de você. O Facebook, você me acha lá. Amém. Gosta de internet, me acha no Twitter. Deus abençoe a todos. Pastor Rivelino, 10 segundos. Muito obrigado pela sua presença, uma honra. Pô, honra minha, eu quero mandar um abraço para minha sogra, que está assistindo. E para a cidade de Rio Branco, falamos tanto do Acre aqui.
Nós amamos vocês. Rubens Teixeira, 10 segundos. Uma honra tê-lo Um aqui. abraço Obrigado. para os irmãos do Acre. Fui chefe da seção técnica do 7º Batalhão de Engenharia de Construção aí. Um abraço aos telespectadores, à minha família e aos queridos irmãos que estão aqui, em especial a Polícia Militar. Vamos orar por eles. Muito obrigado. Pastor Wilson Teixeira, 5 segundos. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu só queria 30, né? pedir desculpas pelo atraso. Eu fiz um caminho achando que ia chegar mais rápido, não consegui. Mas um abraço para Campo Grande, senador Camará, e seu José que está lá vendo a gente e prestigiando. Deus lhe abençoe, José. Galera, super valeu. Deus abençoe muito e tchau, tchau.